Bom dia, senhoras deputadas. Bom dia, senhores deputados. Pediria atenção que já estamos com a reunião iniciada. Reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho, com os presidentes Marcos Vieira e Volney Weber, que está à distância. Dar as boas-vindas a todos. Eu passo ao presidente da Comissão de Finanças para a abertura dos trabalhos, deputado Marcos Vieira. Senhoras deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Bom dia para todos. Conforme ofício recebido por Vossas Excelências, estamos iniciando a reunião conjunta das três comissões: Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. E o objetivo desta reunião é no sentido de tratarmos da tramitação de projetos de lei que tramitam nesta Casa, para que se possam ser votados até o dia 2 de julho, que é o prazo que começa as restrições eleitorais. E os projetos relacionados, peço à assessoria que faça a distribuição dos projetos relacionados. Nós temos os projetos que estabelecem a promoção dos praças militares estaduais, estabelece outras providências. O projeto de lei complementar o 0018.6/2022, que institui o Serviço Militar Estadual temporário da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar de Santa Catarina. Temos o projeto de lei complementar, o 0016.4/2022, e que altera o artigo 25 e os anexos 2, 1 e 2 da Lei Complementar 345, que trata da criação do campus da UDESC no meio-oeste de Santa Catarina, especificamente com sede na cidade de Caçador. Esses três projetos iniciaram a sua tramitação, não tendo ainda tramitado em nenhuma comissão. Mas temos ainda o projeto de lei complementar, o 0010.9/2022, que da Defensoria Pública, institui a Política de Atendimento Integrado da Defensoria Pública, que está tramitando na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Também temos o projeto de lei complementar, o 0015.3/2022, de autoria do Tribunal de Justiça, que extingue e cria cargos do quadro pessoal. Esse também tramita na Comissão de Finanças e também na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, tendo em vista que já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça. Temos ainda o PLC, o 003 do Tribunal de Justiça, que cria cargo do quadro pessoal do Poder Judiciário, que tramita somente agora na Comissão de Trabalho, tendo em vista que já houve aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Trabalho. O PLC, o 009.5/2022, também que cria 25 cargos de provimento de caráter efetivo de defensor público, também de interesse da Defensoria Pública. Esse também tramita agora somente na Comissão de Trabalho, tendo em vista que já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças. Os últimos quatro que acabei de ler já estão pautados para a reunião da Comissão de Finanças e também da reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. 2 de forma conjunta e 2 de forma individual. Além desses, também tem uma série de projetos de lei que tratam da cessão de uso, de doação de imóveis, de permissão de uso, enfim, de interesse do Governo do Estado para os municípios de Santa Catarina. Nós temos o PL, o 0114, o 0141, nós temos o 0169, nós temos o 173, nós temos o PL 177, nós temos o PL 179, nós temos o PL 180, nós temos o PL 182, nós temos o PL 183, nós temos o PL 194, nós temos o PL 197, nós temos o PL 208, nós temos o PL 209, nós temos o PL 210 e nós temos o PL 211 e o PL 212, que devem entrar nesta Casa para tramitar nas três comissões: Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho, sem prejuízo daqueles projetos de lei também que tratam de cessão de uso de imóveis ou doação, que já tramitaram na Comissão de Constituição e Justiça, tramitam agora de forma conjunta na Comissão de Finanças e Administração
da Comissão de Trabalho e também aqueles que já tramitaram na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e que estão tramitação finalizada agora na Comissão de Trabalho. Então, esse também, Vossa Excelência, receberão a pauta, os membros da Comissão de Finanças e os membros da Comissão de Trabalho. Então, senhor presidente, essa é a relação dos projetos para a tramitação conjunta nas 3 comissões para cumprir o prazo eleitoral. Só consulto os membros da Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos 11 projetos de doação de imóveis já foram destinados à relatoria de Vossas Excelências. Eu consulto se podemos devolver todos para tramitar todos conjuntos para facilitar o trâmite junto com os demais que entraram depois que a gente já tinha distribuído esse. Todos os projetos que li é de doação de imóvel, exceção de uso, todos do Estado para os municípios. A lei eleitoral não permite, em ano eleitoral, fazer cessão de uso para entidade. Só é de ente federado para ente federado. Para tramitar nas 3 conjuntas, para a gente poder encerrar. Consulta, deputado Joamin. Sim, presidente, eu queria discutir o cronograma. Como? Quero discutir o cronograma. Não, a pergunta só sobre esses de imóvel. Podemos passar eles conjunto? Por exemplo, Vossa Excelência tem um para relatar, que já foi distribuído, né, que está nessa pauta que o deputado Marcos... Todos já estão em tramitação ou algum ainda não deu entrada na casa? Não, alguns deram entrada na casa, mas não estão ainda distribuídos, que entraram agora. Então, eu concordo que seja em bloco, posso até ser voto vencido, os que já estão em tramitação, os que já deram entrada e já têm relatoria, ou seja, já estavam na pauta. Então, a distribuição, a gente pode refazer elas. Deputada questão de ordem ainda em relação à Comissão de Finanças. Posso me manifestar? A palavra do deputado Luciano Gabinatti. Vossa Excelência mencionou o projeto de lei da UDESC. Eu conversei com o líder do governo, porque o processo que estava em discussão, oriundo do trâmite interno de discussões dos servidores técnicos da UDESC, que trata do plano de carreira dos servidores da UDESC, eu tenho o número do processo aqui em mãos, ele é bem diferente do projeto que foi enviado pelo governo em relação ao UDESC. Então, eu queria que fosse deixado aberto essa possibilidade do líder do governo fazer, eu já conversei com o deputado Milton Schaeffer, para fazer a tratativa junto ao governo, de onde parou esse projeto, uma vez que houve toda uma discussão interna na universidade, tem adequações, tem extinções de cargos, e não contempla o projeto de lei complementar que está aqui na casa. Deputada Luciana Gabinatti, a discussão inicial é para a inclusão ou não na pauta de tramitação conjunta, sem prejuízo de apresentação de emenda, de subsídio global, de negociação, ou seja, a inclusão na pauta. Então, tá. Perfeito? Okay. Vossa Excelência vai ter todo o direito regimental. Então, nós podemos colocar como emenda. Ok, ótimo. Esclarecendo, então, deputado João Amin, sobre o calendário, né, seriam, na verdade, tramitação conjunta, esses 3 projetos que o governo mandou no dia de ontem para cá, e os projetos de doação de imóveis a municípios, que é essa lista que temos aqui, para não haver prejuízo de... E o calendário que foi proposto pela presidência da Casa, então, seria a aprovação dos projetos incluídos nessa pauta de tramitação conjunta, que a proposição é esses 3, mais os de doação de imóvel. Prazo para apresentação de emendas, 24/6, sexta-feira, às 15 horas. 28/6, 9 horas da manhã, reunião conjunta das 3 comissões, que seria na próxima terça-feira, que seria a apresentação dos pareceres.
e abertura de vista coletiva. E no dia até às 13 horas. E às 13 horas do dia 28/6, a votação dos pareceres na reunião conjunta. E no mesmo dia, 28/6, iria para plenário. Essa é a sugestão que veio da presidência para tramitação aqui. É isso que eu ia pedir para o senhor ressaltar. Isso é uma sugestão da presidência, não foi acordo de líderes? Não, foi só conversado com os 3 presidentes das comissões, não foi passado pelos demais. Como me foi passado agora, logo após a nossa reunião da CCJ, esse calendário, eu tenho uma sugestão diferente de calendário, que eu não sei se é o momento propício agora para eu explanar para os demais colegas. Eu acho que primeiro a gente poderia votar os projetos, se todos estão de acordo, os 3 projetos mais o de... E daí, em seguida, votamos o calendário, de acordo? Então, nós vamos no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Deputados que concordam com a apreciação dos 3 projetos, PLC 17.5/2022, PLC 18.6/2022, PLC 16.4/2022 e os projetos de doação de imóveis aos municípios, já devidamente listados pelo presidente da Comissão de Finanças, permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Aprovado no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça os projetos a serem apreciados. Deputado Marcos Vieira. Senhoras deputadas, senhores deputados, da mesma forma, no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, para aprovação ou não dos senhores deputados, dos 3 projetos de lei mencionados pelo deputado Milton Alves, que tramitam nas 3 comissões, bem como todos os projetos de lei que tratam de imóveis nas 3 comissões, e também dos projetos de lei que têm tramitação conjunta na Comissão de Finanças e na Comissão de Trabalho, que é o PLC o 010 e o PLC o 015. E também todos os outros projetos de lei de imóveis que já tramitaram na Comissão de Constituição e Justiça e que têm tramitação agora na Comissão de Finanças e na Comissão de Trabalho. Então, fica incluído nessa relação. Em discussão, deputado Bruno, com a palavra. Presidente, eu votarei favorável à tramitação, mas eu não posso deixar aqui de fazer um registro de, mais uma vez, o governo sendo irresponsável, inconsequente, sendo delinquente com essas comissões, com essa casa, com os próprios militares, porque o plano de carreira está em discussão aí há quanto tempo? Pelo menos uns 5 anos deve estar em discussão. Houve até uma comissão aqui nessa casa criada, acredito que o Sargento Lima era o coordenador dessa comissão à época, e o governo encaminha aos 45 do segundo tempo para que essa casa tenha que votar contra a parede um projeto dessa magnitude e amplitude. É lamentável a inconsequência e a irresponsabilidade e a falta de planejamento deste atual governo. É lamentável que essa casa novamente tenha que ser chamada para socorrer o governo, tenha que atender emergencialmente mais uma falta. Aquilo que o governo não planejou, essa casa tem que fazer às pressas para que muita gente não seja prejudicada. É lamentável. O governador Moisés não sai. Eu vi outro dia uma reportagem falando que o governo dizia que tinha articulado a solução para o problema. Coisa nenhuma. Se alguém vai oferecer uma solução ao governo, é essa casa. O governo foi irresponsável. Deixou para o último momento e mandou para cá. E todos aqui sabem, ninguém terá coragem de falar o contrário. Foi uma irresponsabilidade do governo e eu quero aqui manifestar o meu repúdio a essa forma, novamente, de tramitação, de forma assodada. Vão dizer que teve debate, teve bastante debate durante muito tempo. O fato é que podiam ter antecipado tudo isso, mas, novamente, colocaram essa casa contra a parede, num claro desrespeito à instituição legislativa, um claro desrespeito a esses deputados e a essa comissão. Agora, claro, terá que ser votado, mas será votado
não da melhor forma possível, que seria com tempo hábil para debate, com essa casa sendo respeitada. Eu lamento, em nome de todos os deputados, eu lamento essa forma como os senhores são tratados, como nós somos tratados, como essa comissão é tratada e como o Poder Legislativo é tratado. Muito obrigado. Deputado José Milton Schaefer, Vossa Excelência com a palavra. Deputado Marco, é preciso refletir melhor sobre o momento, sobre a importância dos projetos que nós vamos votar aqui. E é claro que é uma construção coletiva, a Assembleia Legislativa sempre cumpriu com a sua responsabilidade em todos esses anos que eu estou aqui, dando demonstração de agilidade quando a sociedade precisa e de bom senso quando a sociedade precisa. São projetos importantíssimos na área da segurança pública. O atual governo fez o dever de casa, economizou recurso, tem mexido paulatinamente, melhorado, atendido as categorias de funcionários públicos na medida do possível, com muita responsabilidade, em projetos justos, como esse da segurança pública, que é um pleito de muitos anos e que pode ser atendido agora, porque o Estado reduziu a despesa da sua folha de pagamento de quase 50% para 41% nesse mês. E isso permite atender a isso. Da mesma forma, a nossa universidade, a UDESC, que é uma universidade estadual de alto padrão, que precisa se reestruturar o seu quadro de funcionários para melhor atender a sociedade na área da educação. Os projetos já foram debatidos com a Associação de Policiais, com o governo, foram construídos, da UDESC da mesma forma, chegam aqui praticamente amadurecidos. E o governo não está, o governo está consultando a casa se a casa concorda em votar agora ou não. É uma prerrogativa da casa. Então, assim, é hora da gente olhar e também reconhecer todo o trabalho que o governo do Estado tem feito nessas áreas, se é merecido ou não esse projeto da universidade, e eu entendo que inclusive tem que melhorar e ampliar ele um pouco ainda, na área da segurança pública. Há quanto tempo pessoas aguardam um plano de carreira para poder ter reconhecido todo o seu esforço? Isso tudo já foi construído em várias mãos. Agora chegou a hora do parlamento. Se a gente pode debater em conjunto, se nós vamos ter prazo até sexta-feira para apresentar emendas e poder discutir na próxima semana, eu acredito que é tempo hábil para quem entende que tem algo a melhorar nesses projetos. Ninguém está sendo atropelado, tem o devido prazo. O que nós temos juntando é as 3 comissões. Se eu teria prazo de vista numa, agora vou ter um prazo de vista até sexta-feira para poder deliberar. E eu quero aqui cumprimentar esta casa, as 3 comissões, os presidentes, pela atitude, pela união, né, e pelo pensamento em prol das categorias, da segurança pública, da UDESC, também da Defensoria, que tem algo ainda a ser aperfeiçoado, que são projetos importantes, e também os municípios, que aguardam a doação de imóveis. O governo fez a parte dele, a Assembleia vai fazer, e quem vai ganhar é Santa Catarina e os catarinenses. É para isso que nós estamos aqui, para fazer Santa Catarina vencer sempre. Muito obrigado, deputado Zé Milton. Não havendo mais quem queira discutir no âmbito interno da Comissão de Finanças, eu coloco em votação a pauta apresentada, ou seja, os projetos que estarão tramitando nas 3 comissões, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho, os projetos que vão tramitar na Comissão de Finanças e na Comissão de Trabalho, e depois o deputado Vonley Weber vai colocar aqueles somente na Comissão de Trabalho. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados com qual permanência se encontra aprovada a pauta. Deputado Vonley Weber, Vossa Excelência com a palavra. Liga o microfone, deputado. Muito bem, muito obrigado. Da mesma forma, no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, consulto, da mesma forma como tem relatado o deputado Marcos Vieira, se os projetos que tramitam de forma conjunta, mas os que correspondem à Comissão de Trabalho, se podem, e se há concordância de tramitar em conjunto. Então, faço esse questionamento aí aos colegas membros da Comissão de Trabalho. Não tendo quem se manifeste, então, também é aprovado
desta forma, conforme tem relatado já o deputado Marcos Vieira. Passamos agora à discussão sobre o calendário de tramitação proposto. Vossas Excelências têm uma sugestão de calendário, todo mundo recebeu. Abro agora a discussão, já tendo a palavra do deputado João Amin, que queria sugerir a alteração. Presidente, eu concordo com o que o deputado Bruno de Souza falou sobre a maneira assodada, né? Teríamos muito mais tempo para discutir isso aqui e não adianta querer depois jogar quem questiona essa forma assodada contra a UDESC, contra os policiais, contra qualquer um dos interessados nos projetos. A minha proposta é muito simples. Eu acredito que o prazo para apresentação das emendas até sexta-feira é muito curto. A minha proposta é que a segunda coluna dessa discussão que a gente está fazendo, o prazo de apresentação das emendas, seja dada até segunda-feira, o prazo. Segunda-feira, 15 horas. A linha 3, que é a reunião conjunta, na minha forma de ver, não tem problema nenhuma a reunião conjunta ser na terça-feira. A votação do parecer, eu também tenho uma modificação a propor. Seria o dia 29 e a votação em plenário também no dia 29. Então, em vez de ficar 22, 24, 28, 28 e 28, na minha proposição, seria 22, 27, 28, 29 e 29. Continua em discussão. Alguém tem mais alguma sugestão a respeito do calendário? Então, nós vamos colocar em votação. Quem concorda com o calendário proposto, permaneça como se encontra, e quem concorda com o calendário alterado, como propôs o deputado João Amin, se manifeste no âmbito da CCJ. Três votos contrários, então mantido o calendário proposto. Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos para o âmbito da Comissão de Finanças e Tributação. Os três presidentes propõem o calendário de tramitação. Foi aprovado o calendário original na Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o calendário aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, em discussão no âmbito interno da Comissão de Finanças. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia, permaneçam como se encontram. Aprovado o calendário na forma original. Só queria dar um esclarecimento, antes de passar para o deputado Volney Weber votar na Comissão de Trabalho. O deputado João Amin traz a assessoria da presidência aqui, que a sugestão do dia 28 é porque no dia 29 nós teremos calendário especial na casa, com 2 sessões, e não teríamos o tempo hábil para isso. Essa é a justificativa. Mas, então, já passado, passamos, então, ao deputado Volney Weber para colocação no âmbito da Comissão de Trabalho, o calendário proposto e aprovado nas 2 comissões precedentes. Muito bem. Então, no âmbito da Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público, também coloco em discussão o cronograma apresentado pelas 3 comissões, em conjunto, já aprovado o calendário original na Comissão de Constituição e Justiça, também aprovado o calendário original na Comissão de Finanças e Tributação. Então, faço aqui o questionamento junto aos colegas membros da Comissão de Trabalho, se há concordância da forma original ou não. Então, os que concordam mesmo como estão, caso contrário, se manifestam. Voto contrário, deputado Márcio Machado. Aprovado por maioria. Aprovado, então, por maioria, na Comissão de Trabalho, Administração do Serviço Público, o calendário original apresentado pelas 3 comissões. No âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, nada mais havendo a tratar. Não, senhor presidente, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, ficou aprovado o calendário original, da tramitação das 3. Como nós vamos ter também reunião conjunta das comissões de Finanças e Trabalho, então este calendário também serve para a reunião conjunta da Comissão de Trabalho e Comissão de Finanças. E mais,
Na terça-feira, após a reunião conjunta das 3 comissões, já fica automaticamente convocados os deputados da Comissão de Finanças e Trabalho para dar continuidade na tramitação dos projetos que estão tramitando exclusivamente nas 2 comissões. Terminado a reunião conjunta da Comissão de Trabalho e Comissão de Finanças, também crer que o deputado Volney Weber vai deixar já convocada a reunião dos membros da Comissão de Trabalho para também terminar a tramitação dos projetos que tramitam somente na Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos. É isso, deputado Volney Weber? Sim, exatamente, deputado presidente Marcos Vieira, né? Então fica aqui essa proposta, essa convocação neste mesmo sentido. Era isso aí. Com os devidos esclarecimentos, damos por encerrado, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, a nossa reunião conjunta das 3 comissões, convocando outra para o dia 28/6, às 9 horas, nesse mesmo plenário. Muito obrigado a todos. Da mesma forma... Senhores deputados, da mesma forma, no âmbito interno da Comissão de Finanças, não havendo mais nada a tratar no que diz respeito a essa convocação extraordinária das 3 comissões, dou por encerrada a presente reunião, solicitando aos senhores deputados, membros da Comissão de Finanças, que permaneçam em plenário para darmos continuidade na nossa reunião ordinária. Muito obrigado. Da mesma forma, então, no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, também não havendo mais nada a tratar, né, sobre a reunião hoje convocada, também declaro encerrada os trabalhos desta comissão no dia de hoje. Deixo aqui meu grande abraço a todos.